Na verdade, pode estar inclusive aí o problema. Você tenta se apresentar, né? Eu não sei se você faz isso, eu já vi muita gente fazer. Tentar se apresentar da melhor maneira possível, do melhor jeito possível, tentar entender as dores do cliente, tá? E aí você fala bastante, tentar encantar o seu cliente com o seu processo, o seu jeito de trabalhar, né? Mas mesmo assim parece que falta aquela coisinha, né? Parece que falta uma palavra mágica que vai encantar o cliente, né? Então é exatamente aí que pode estar o problema. Quando você tenta criar um valor do zero, tá? E é o jeito errado de aumentar o valor percebido. É quando você tenta criar esse valor por conta própria, esse valor que não existe no imaginário do cliente, ele não sabe nem quem é você direito, e você tenta ocupar esse imaginário pelo seu próprio esforço, né? E não vai dar certo. Quando você tenta fazer isso, vou falar bem de mim, vou tentar me vender, eu vou tentar falar de mim de uma forma que encante o cliente. Isso não vai acontecer, tá bom? Você sabe como é que a Coca-Cola trabalha a percepção de valor da marca e do produto? É o que eu vou explicar agora para você. E você vai ver a diferença entre falar de você, tentar criar esse valor do nada, e o jeito que a Coca-Cola faz, que é o jeito certo de aumentar o valor percebido, beleza? Eu não precisei da Coca-Cola me falar que reuniões familiares, confraternizações são legais, são gostosas e são de grande valor. Eu sempre valorizei confraternizações. A Coca-Cola não precisou ensinar a ninguém que a felicidade é legal, é bacana e é um valor bacana, tá? Então, todo mundo já sabe, todo mundo já busca a felicidade, né? Então, quando ela fala assim, abra a felicidade, ela não está te ensinando a buscar a felicidade ou te ensinando sobre, nossa, olha só como você deve buscar a felicidade, tentar achar a felicidade. Ela não está ensinando o valor da felicidade para você. Quando chega no Natal e você vê aquela propaganda da Coca-Cola com uma confraternização familiar, aquela Coca distribuída na mesa, todo mundo tomando e feliz, ela não está te ensinando, olha, confraternizar com familiares e amigos é importante, é legal, tá? Ela não está ensinando. Isso é um valor que a maioria das pessoas já tem. O que ela faz então? Ela se associa a esse valor. Percebeu? É muito diferente. Ela não tentou criar um valor só dela. Ela está se associando sempre aos valores mais comuns da sociedade, porque é um produto assim para todos, né? Então ela tenta principalmente via marketing, porque ela tem que falar com a massa. Ela procura aqueles valores mais comuns na sociedade e tenta se associar a esses valores. E aí, a ideia dela, qual que é o objetivo da Coca-Cola? Ela quer que quando você pense em uma confraternização, você pense também na Coca-Cola. Ela sai totalmente da briga de preço. Você não vai comprar a Coca-Cola porque ela é mais barata. Ninguém faz isso, hein? Até porque a Coca-Cola é um dos refrigerantes, se não o refrigerante mais caro que tem ali na prateleira, normalmente. Então ela não entra nessa briga de preço, tá bom? E aí, como é que você aplica essa estratégia da Coca-Cola na arquitetura com o seu cliente? Tem como aplicar de uma forma muito mais poderosa do que a Coca-Cola aplica, inclusive. A Coca-Cola ela tenta falar de uma forma universal, porque ela não está falando ali de um para um. No processo de venda você consegue aplicar isso de um para um. É assim, absurdamente mais poderoso. Segredo não é substituir, é nutrir e somar. O que é substituir? É você tentar falar de você mesmo, tentar falar muito bem de você, para você criar um valor ali e começar a habitar o imaginário do seu cliente. Nutrir e somar é tentar se associar àquilo que o cliente já valoriza, ele já valoriza alguma coisa, e eu vou explicar exatamente como é que acontece isso com algum exemplo também. Então você vai nutrir aquilo que ele valoriza, que é o que a Coca-Cola faz. A Coca-Cola, sabendo que as pessoas gostam de confraternizar, ela nutre isso, né? Ela vai falar, olha gente, confraternizar é legal mesmo, é gostoso mesmo, né gente? Tá certo a gente valorizar isso. Então ela está nutrindo esse valor. E ela vai somar, ela vai se associar a esse valor, né? É melhor ainda, gente, quando você toma uma Coca-Cola com seus amigos, com a sua família, tá? Confraternização e Coca-Cola tem tudo a ver.
É a associação. É a associação. Então, o segredo é nutrir e somar. O somar aqui é muito assim, se associar, você vai somar, se somar aquele valor que já é percebido pelo seu cliente, tá bom? Aqui eu trouxe então, eu tô olhando para a tela agora, tá, gente? Porque eu preciso ver esse esqueminha gráfico maravilhoso que eu criei, que é de quem sabe desenhar mesmo. Então a visão do cliente, a representação aqui é um círculo, um quadrado e um triângulo. Não tem motivo de ser isso, é só porque eu quis colocar essa representação gráfica, tá bom? Só para não ficar escrevendo sempre a visão do cliente. Então vamos pensar que isso aqui é a representação daquilo que o cliente valoriza, tá? Então, seu cliente ele tem sonhos e esses sonhos eles importam por um motivo e as motivações é que dão importância para esse sonho. Nossa, super filosófico, parecia o Cortella agora falando. Eu vou explicar como que dá isso. Um exemplo, eu quero construir uma casa e eu quero uma casa bem arejada. Quero uma casa gostosa porque... Aliás, vamos parar por aí. O que eu quero? É uma casa bem arejada, gostosa, de preferência num condomínio fechado, que tenha segurança, né? Um terreno não tão acidentado assim, né? Claro, de preferência plano ali, bem tranquilo, que as crianças possam correr. Aí aqui eu já vou entrando na motivação. Qual que é o meu sonho? Meu sonho é ter uma casa dessas que eu acabei de falar para você. Por que eu tenho esse sonho? Eles importam por um motivo. Esse sonho é importante para mim, mas ele é importante para mim porque eu tenho uma motivação. Qual que é a minha motivação para ter uma casa dessa? Minha esposa está grávida do terceiro filho, que a gente não sabe se é filho ou filha, eu tenho 2 filhos, né? São 2 meninos. Ela está grávida do nosso terceiro filho ou filha. E eu quero que os meus filhos cresçam num ambiente assim, livre, seguro, onde eles possam ter cada vez mais autonomia para brincar, sabe? Se divertir, aquela infância gostosa que todo mundo deveria ter. Então, é isso que eu quero para os meus filhos. Essa é a motivação para eu ter esse sonho. E daí a importância desse sonho, entendeu? Isso importa muito para mim, porque é uma motivação muito forte da criação dos filhos, da família, aquilo que eu tenho, que eu dou maior valor na vida, tá? Então tá aqui, ó, a minha visão, a visão do cliente é essa. E aí, eu querendo construir uma casa, eu chamo você, arquiteto, você arquiteta, e aí você sabe que os processos e a elaboração do projeto, eles são bem importantes. Só que, às vezes, eu vejo algumas pessoas achando que isso é mais importante que a própria visão do cliente, como se o cliente fosse ingênuo, né? O cliente acha que é só fazer um desenho. Tá? Realmente, o cliente ele não sabe e ele não quer saber. Tá? A verdade é essa, o cliente não quer saber. Por isso que ele está contratando um arquiteto. É importante que você eduque o cliente que é um processo complexo, mas você não tem que tentar substituir, tentar falar, olha só gente, olha, um arquiteto é importante mesmo para você, porque se você não tiver arquiteto, você não tem um detalhamento, sobra pode dar problema. E aí você vai tentar criar esse espaço sozinho no imaginário do cliente ali, com aquilo que você está falando, sem se associar àquilo que ele já dá valor. E aí o que acontece é isso aqui, você tenta fazer isso aqui. Então o cliente já tem lá aquele valor, eu falei aqui da representação gráfica, né? Então bolinha, quadradinho e triângulo. É o valor que o cliente já dá, é aquilo que eu já valorizo, que tem a ver com os meus sonhos e minhas motivações. Então eu já valorizo uma casa daquele jeito que eu falei, porque eu quero meus filhos crescendo nessa casa de uma forma bem gostosa. Quero que a infância deles seja gostosa. E aí na visão do cliente, você quer que saia daquilo ali que está em cima, né? Que o que eu dou mais valor na vida é isso que eu acabei de falar, e eu quase não dou valor para o arquiteto mesmo. E aí você acha que separadamente você vai conseguir inverter esse quadro, né? Não necessariamente você acha, mas muita gente acha isso, eu vejo isso acontecendo. Não, gente, olha só, o projeto aqui é legal, né? Que bom que você tem esse sonho, mas o projeto é importante. O processo de elaboração do projeto é que é importante nessa hora. Aí acha que vai inverter isso aqui, vai acontecer o que está no quadrinho de baixo, que eu vou simplesmente, magicamente falar, é verdade, eu vou... No meu coração, eu vou dar um pouquinho ali vou pausar o sentimento que eu tenho aqui, a valorização que eu dou para aquela casa e para os meus filhos crescendo naquela casa, porque
esse profissional aqui, essa profissional aqui é genial, é tão genial que eu vou começar a valorizar só ela, sem associar ela a nada. Isso aqui não acontece. Isso aqui não acontece. O que tem que acontecer? É isso aqui, ó. Eu já tenho valor e você tem que se associar a esse valor. Você vai usar, inclusive isso é muito poderoso, você vai usar o valor que eu tenho e você vai criar um valor compartilhado. É como se fosse um caminho, entendeu? No caso da arquitetura. Então, olha, para atingir esse seu sonho aqui, com essas suas motivações, você tem que passar por esse caminho de um projeto bem executado. E eu sei que você tenta fazer isso até de uma certa forma, tá? Mas nesse método aqui, percepção de valor instantânea, é um método exatamente é um passo a passo para você fazer isso sem erro, tá? Não, assim, não dá errado mesmo. Esses dias mesmo eu recebi uma proposta de uma cliente, de uma aluna, para avaliar uma proposta que ela ia apresentar. E conversando, meu pai veio trazer o meu filho em casa esses dias, conversando com ele, eu mostrei essa proposta, que eu fiz uma revisão, né, para essa arquiteta. E eu falei, olha só essa proposta aqui. Olha como que ela montou a apresentação dela. Vai fechar. Não tem como não fechar. Porque eu vi na proposta que ela conseguiu fazer exatamente isso. Ela conseguiu se associar àquilo que o cliente já valoriza, tá? E não deu outra. No dia seguinte, eu falei isso de noite com meu pai, no dia seguinte, de manhã, a minha cliente mandou uma mensagem, olha, fechei a proposta, fechei o projeto. Então isso aqui, gente, não é, apesar de estar um valor associado, parece pequeno ali, principalmente na representação gráfica, ali no desenho, não é pequeno. É muito, mas muito poderoso mesmo, tá? E no curso Percepção de Valor Instantâneo você vai aprender o jeito certo de mostrar valor.